Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é a melhor dieta, aquela dieta que vai te fazer emagrecer de uma forma rápida, saudável e permanente. Eu vou te mostrar exatamente quais alimentos você tem que comer e quais alimentos você tem que evitar. Então, se esse assunto te interessa, vem comigo que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudioso de ciência nutricional, a ciência aplicada para a sua saúde, emagrecimento e boa forma. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a melhor estratégia alimentar, a melhor dieta, que não só vai te fazer emagrecer de uma forma rápida e saudável, mas também permanente. Vai fazer você emagrecer e manter o peso perdido. Mas antes de dar início ao vídeo, eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. E eu te agradeço muito. E logo de antemão, eu já vou avisando que esse vídeo é para aquelas pessoas que querem entender o processo de emagrecimento e de ganho de gordura. Esse vídeo é para aquelas pessoas que querem entender por que elas estão engordando e o que elas precisam fazer ou evitar de fazer para que isso não aconteça, para que elas não engordem ou para que elas perdam gordura da forma mais efetiva possível, da forma mais rápida possível. Para você mudar isso na sua vida, você tem que entender como o nosso corpo funciona e como funciona o metabolismo da gordura. Como a gordura vai estar entrando nas células de gordura e te engordando e como nós vamos fazer para a gordura sair da sua célula de gordura e você começar a emagrecer mais rápido. Então, primeiro eu vou te explicar por que você está engordando, por que isso está acontecendo, o que é necessário fazer para que isso não aconteça e depois vou te dar os alimentos que você deve comer ou evitar para que isso aconteça ou não. E eu faço isso nessa ordem porque eu acho importante que você entenda como o seu próprio corpo funciona, para que dessa forma você consiga fazer mudanças duradouras na sua vida. O medo de mudar vem da ignorância, vem de não saber como aquilo funciona exatamente. E com essa informação que eu te trago nesse vídeo, você vai conseguir entender como o seu próprio metabolismo funciona, como funciona o ganho e a queima de gordura e quais são as mudanças mais necessárias que você precisa fazer na sua vida para controlar tudo isso. Então, primeiro, vamos começar com o básico, com a pergunta mais simples. Por que nós engordamos? Por que isso acontece? Qual a razão? A gordura do nosso corpo tem três funções principais. A primeira é servir como isolante térmico, vai manter a temperatura do seu corpo. Quanto mais gordura você tem, por exemplo, mais resistente ao frio você se torna. Outra função da gordura, a segunda função, é servir como acolchoamento. Tem gordura em algumas partes do nosso corpo, como por exemplo no tórax ou no abdômen, onde ela pode proteger órgãos mais frágeis, como o fígado, coração, órgãos mais sensíveis. Então a gordura também tem essa função de proteção de certos órgãos. E a terceira função da gordura, muito importante, é de reserva de energia. Na verdade, a gordura está saindo e entrando da célula de gordura constantemente ao longo do dia. A gordura sai da célula de gordura para poder ser usada como combustível, como energia, mas se ela sai e não é utilizada, ela pode voltar para a sua célula de gordura. E esse processo acontece independentemente se nós comemos ou praticamos atividade física há pouco tempo. No percurso de 24 horas do nosso dia, as células de gordura fornecem grande parte do combustível que as outras células queimam para poder obter energia. E aquela velha ideia de que a glicose, que é um carboidrato, um tipo de açúcar, é a fonte de energia preferida do nosso corpo, está simplesmente errada. O que acontece é que o nosso organismo queima primeiro a glicose dos carboidratos antes de poder queimar a gordura. E o corpo faz isso justamente para poder manter equilibrados os níveis de glicose no nosso sangue. Se você faz uma refeição com muito carboidrato, como faz a maioria das pessoas hoje em dia, você vai estar fornecendo para o seu corpo uma grande quantidade de glicose.
a glicose no seu sangue vai estar muito elevada e o corpo precisa diminuir essa glicose e manter em níveis ideais, níveis saudáveis. E aí o corpo vai ter uma grande quantidade de glicose para recorrer como fonte de energia, para depois, caso seja preciso, usar as gorduras. A gordura vai ficar em segundo plano. Imagine que você está comendo uma refeição que é rica em gordura e rica também em carboidratos. O que o seu corpo vai fazer é primeiro pegar essa gordura que você comeu e jogar direto para os seus estoques de gordura, para poder lidar com ela depois. Porque o carboidrato que você comeu junto e aumentou muito a glicose no seu sangue, precisa ter uma prioridade imediata. Ele precisa primeiro lidar com os carboidratos, ajustando a glicose sanguínea, para depois lidar com a gordura. E como eu falei mais cedo, quando você consome esses carboidratos, eles vão ser quebrados e vão virar glicose no seu sangue, que é o famoso açúcar no sangue. Um carboidrato chamado frutose é um caso em especial, mas eu vou falar mais sobre a frutose mais adiante. Mas como a glicose no seu sangue está muito elevada, porque você acabou de comer bastante carboidrato, o seu corpo tem que jogar esse excesso de glicose para dentro das suas células, tanto células musculares como células de gordura. Só que para a glicose sair do sangue e entrar na célula, ela precisa de ajuda de um hormônio. E é aí que entra a insulina. A insulina é um hormônio do nosso corpo que desempenha diversas funções, mas uma das principais funções da insulina é manter os níveis de glicose no nosso sangue equilibrados. Se a glicose está muito alta, isso pode causar danos ao seu metabolismo. Então, o seu corpo tem que jogar insulina para que essa glicose saia do sangue e entre na célula, diminuindo os níveis de glicose e mantendo em níveis saudáveis e normais. E um fato interessante é que nós começamos a secretar insulina no nosso corpo mesmo antes de nós estarmos comendo. Só em pensar em comida, o seu corpo já começa a secretar insulina. Esse é um mecanismo onde o seu corpo já começa a se preparar metabolicamente para a refeição que veio na sua mente. Então, você pensou em comida, seu corpo começou a secretar insulina. Você começou a comer, o seu corpo libera ainda mais insulina. E na medida que a glicose no seu sangue vai ficando mais elevada, mais insulina ainda é secretada. Essa elevação de insulina no seu organismo está avisando para as células de todo o seu corpo que retirem a glicose do sangue e a utilizem como energia o mais rápido possível. As células vão começar a queimar parte dessa glicose e usar como energia imediata, e outra parte da glicose, que não é necessária nesse momento, vai ser armazenada para ser usada mais tarde. E a glicose pode ser armazenada no nosso corpo em duas formas: na forma de glicogênio ou na forma de gordura. Os nossos músculos armazenam uma grande quantidade de glicogênio. O nosso fígado armazena tanto glicogênio como gordura. E todo o restante é armazenado como gordura nos nossos adipócitos, nas nossas células de gordura. E um dos grandes problemas é que o armazenamento de glicose na forma de glicogênio é bastante limitado, não é tão grande assim. Porém, o armazenamento de glicose na forma de gordura é quase ilimitado e o corpo vai aumentando e multiplicando as células para receberem ainda mais gordura, caso isso seja necessário. E quando você termina de comer e os níveis de glicose no seu sangue já estão diminuindo e se normalizando, os níveis de insulina também vão diminuir juntos. E essa insulina, quando estiver em níveis mais baixos, vai liberar a energia que está dentro da sua célula de gordura para que ela saia. Durante a refeição, a insulina subiu e absorveu energia para dentro da célula de gordura. Quando a insulina diminui após a refeição, ela vai diminuindo e liberando a energia que acabou de entrar na célula de gordura. Ou pelo menos era isso que o seu corpo deveria fazer. Parte dessa gordura que aumentou no seu corpo durante a refeição veio dos carboidratos que você consumiu. Outra parte veio das gorduras que você consumiu na mesma refeição. Porém, depois que o carboidrato ou a gordura vira gordura no seu corpo, elas são indistinguíveis, não importa de onde foi a fonte. E quanto mais tempo se passa após a refeição, mais gordura o seu corpo está queimando e menos glicose. Essa é uma das razões para você conseguir dormir a noite toda sem ficar atacando a geladeira a cada 2 ou 3 horas. Ou pelo menos a razão que você deveria conseguir fazer isso.
É porque as células de gordura estão deixando o teu corpo bem alimentado a noite toda. Então, nesse contexto, a gordura está mais para um tipo de carteira, onde nós vamos sempre estar adicionando gordura e retirando gordura, caso seja necessário. Quando nós estamos nos alimentando, nós estamos engordando um pouco, colocando mais gordura para dentro da célula de gordura. E quando nós terminamos de comer, e quanto mais tempo passa, mais o corpo vai estar utilizando a gordura que ele acabou de armazenar. E vai queimar mais gordura ainda quando nós estivermos dormindo. E outra maneira de conceber esse processo é que as células de gordura funcionam como reservas temporárias de energia. As células de gordura fornecem um local onde você pode guardar as calorias que você consumiu durante a refeição e não vai precisar usar imediatamente logo após a refeição. E no decorrer do dia, quando você for precisando de energia, a célula de gordura vai liberar essas calorias que você armazenou durante a refeição. É parecido com uma carteira que fornece um local para você colocar o dinheiro que você sacou do caixa eletrônico, para que assim você vá utilizando no decorrer do dia, caso seja necessário. E é só quando as nossas reservas de gordura estão em níveis mais baixos que nós vamos sentir fome e isso vai nos motivar a comer novamente. Assim como alguns de nós gostam de andar com uma certa quantidade em dinheiro na carteira e voltam a reabastecer a carteira quando essa quantidade está muito baixa. E existem diversas enzimas e hormônios que trabalham na regulação de gordura no nosso corpo. Porém, existe um hormônio em particular que domina todo esse processo, toda essa ação. E esse hormônio é a insulina. E nós acabamos secretando mais insulina, principalmente em resposta aos carboidratos da nossa dieta. E o corpo faz isso justamente para equilibrar os níveis de glicose no sangue. Em outras palavras, se você come algum carboidrato que vai aumentar muito a glicose no seu sangue, o seu corpo automaticamente vai ter que liberar mais insulina para manter o controle da glicose sanguínea no seu organismo. Mas a insulina também atua simultaneamente, ao mesmo tempo, não só no armazenamento e uso da gordura, mas também no armazenamento e uso de proteína. A insulina garante, por exemplo, que as nossas células musculares recebam uma quantidade adequada de proteína para realizar qualquer reconstrução ou reparo que seja necessário. E ela também garante que o armazenamento de energia seja suficiente na forma de glicogênio, de gordura e de proteína, para que assim o seu corpo funcione de uma forma adequada entre as refeições. E como a maior parte da energia que nós armazenamos no nosso corpo é armazenada na forma de gordura, nós podemos dizer que a insulina é o principal hormônio na regulação do metabolismo da gordura. E para garantir que nós teremos espaço para armazenar toda essa gordura, a insulina também atua para criar novas células de gordura, para no caso daquelas que você já tem, estejam muito cheias e não sejam o suficiente. Em resumo, tudo que a insulina faz nesse contexto atua para aumentar a quantidade de gordura que nós acumulamos e diminuir a quantidade de gordura que nós queimamos. Em outras palavras, a insulina nos engorda. A legenda dessa foto é os efeitos da insulina sobre o tecido adiposo. A mulher retratada desenvolveu diabetes tipo 1 quando tinha 17 anos. A foto foi tirada 47 anos depois. Durante todos esses anos, ela fielmente injetou em si mesma suas doses diárias de insulina, sempre no mesmo lugar, em ambas as coxas. O resultado, uma massa de gordura do tamanho de um melão em cada coxa. E isso, obviamente, não tem nada a ver com o quanto ela comeu, é apenas o efeito engordante ou lipogênico da insulina. Tenha em mente que levou décadas para que essa mulher acumulasse esses depósitos de gordura nada atraentes. Para ela, é provável que tenha sido quase imperceptível ano após ano, como é para muitos de nós quando engordamos. Quando aumentamos os níveis de insulina do nosso corpo, isso é o que acontece. É por isso que alguns diabéticos muitas vezes engordam quando são submetidos à terapia com insulina. Em um estudo publicado no The New English Journal of Medicine em 2008, diabéticos tipo 2 em terapia intensiva com insulina ganharam em média 3,6 quilos e quase 1 em cada 3 desses diabéticos ganhou mais de 10 quilos em 3 anos e meio. Quando nós consumimos gordura na nossa alimentação, os níveis de insulina quase não se alteram no nosso corpo. Se alteram bem pouco quando comparados com o consumo de proteína ou de carboidrato.
Algumas proteínas podem elevar bastante a insulina, porém a proteína é um alimento muito autossaciante, você não consegue comer muita proteína em grande quantidade mesmo que você se esforce para isso, é algo bastante difícil. E essa proteína vai servir muito para reparos celulares, como por exemplo nas suas células musculares. E o tipo de alimento que provavelmente mais vai aumentar a sua insulina e que com maior facilidade você consegue comer em maior quantidade são os carboidratos. Então, os níveis de insulina no seu corpo vão ser determinados principalmente pelos carboidratos que você vai estar consumindo. Porém, tem a questão da quantidade e da qualidade do carboidrato, que eu vou logo explicar a seguir. Mas em última instância, são os carboidratos que vão determinar quanta gordura nós acumulamos. E agora eu vou te dar a cadeia de acontecimentos. Primeiro, você pensa em comer uma refeição que contenha carboidratos. Segundo, você começa a secretar insulina. Terceiro, você começa a sentir fome ou mais fome. Quarto, você começa a comer. Quinto, você secreta mais insulina. Sexto, os carboidratos são digeridos e entram na circulação, como glicose, elevando os níveis de açúcar no seu sangue. Sétimo, você secreta ainda mais insulina. Oitavo, as células adiposas ficam mais gordas e você também. E nono, a gordura permanece nas células de gordura até que o nível de insulina caia. E nesse ponto, você pode estar se perguntando se existe algum outro hormônio que nos faz engordar. E a resposta mais simples é não, com uma exceção importante. Existe um hormônio descoberto no fim dos anos de 1980, conhecido como proteína estimulante de acilação. É quase certamente uma exceção insignificante. É secretado pelo próprio tecido de gordura, um processo que é regulado ao menos em parte pela própria insulina. E o que os hormônios fazem no nosso organismo é instruir o nosso corpo a fazer alguma coisa. Crescer e se desenvolver é estimulado pelos hormônios de crescimento. Se reproduzir é estimulado pelos hormônios sexuais. Fugir ou lutar é estimulado pela adrenalina. E são os hormônios também que avisam para o tecido de gordura liberar gordura para que aquela gordura seja usada como fonte de energia. E nesse sentido, quase todo hormônio do nosso corpo, exceto a insulina, atua para liberar gordura da nossa célula de gordura. Porém, esses outros hormônios do seu corpo têm que se esforçar muito para retirar a gordura da célula de gordura se os níveis de insulina estiverem muito altos. A insulina tem um efeito tão forte no corpo, é um tipo de hormônio tão poderoso que precisa de vários outros hormônios para poder contrabalancear com a insulina. E em consequência disso, esses outros hormônios só conseguem liberar gordura do seu tecido de gordura quando os níveis de insulina estão mais baixos e controlados. A única exceção importante é o cortisol, que é um hormônio que o corpo libera em resposta ao estresse ou ansiedade. O cortisol pode atuar tanto para armazenar gordura dentro da célula de gordura, como para liberar gordura da célula de gordura. E também esse hormônio pode exacerbar uma condição chamada de resistência à insulina, que é um tema que vai ficar para um próximo vídeo. E caso você queira que eu dê prioridade para fazer esse vídeo sobre resistência à insulina, comenta aqui embaixo, resistência à insulina, para eu poder ter uma ideia. E a conclusão lógica disso tudo é algo que nós já sabemos e é muito ignorado há mais de 50 anos. Se você quer emagrecer e queimar gordura das suas reservas de gordura, você tem que controlar os níveis de insulina no seu corpo para começar. Isso não quer dizer que a insulina é a resposta para tudo, porém é uma peça muito importante desse nosso quebra-cabeça. E é algo que tem que ser levado em consideração. Quando nós secretamos insulina ou quando os níveis de insulina no nosso corpo estão muito mais elevados do que o normal, nós acumulamos mais gordura na célula de gordura. É isso que a ciência nos diz. E a obesidade é um problema multifatorial e bastante complexo. O fato de alguns de nós engordarem muito mais do que o normal, acumularem muito mais gordura do que deveriam, não pode ser explicado simplesmente com a insulina.
Porém, controlar os níveis de insulina no nosso corpo é parte da solução. E caso você esteja gostando do vídeo até aqui, considere deixar o seu like, porque quando você faz isso, você avisa para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante. E claro, eu te agradeço muito. E nesse ponto, se você nasceu com uma predisposição a engordar, é algo que está fora do seu controle, está na sua genética. Você não pode fazer nada perante a isso. Porém, entretanto, o que aciona essa predisposição a engordar é principalmente os carboidratos que você está ingerindo, a quantidade de carboidrato e a qualidade do carboidrato. E repetindo mais uma vez, para poder dar ênfase, a obesidade, o fato de algumas pessoas engordarem muito mais do que deveriam, é um problema multifatorial extremamente complexo. Só o carboidrato, por si só, não consegue explicar tudo. Porém, é uma peça importante desse quebra-cabeça. Como eu afirmei mais cedo, o carboidrato é o tipo de alimento que mais vai estimular a secreção de insulina no seu corpo. E quanto mais insulina o seu corpo está secretando, mais facilmente o seu corpo consegue acumular gordura. Nem todas as pessoas que comem carboidrato engordam. Porém, para aquelas pessoas que engordam, o carboidrato é um dos principais responsáveis para que isso aconteça. Quanto menos carboidrato você comer, provavelmente mais magro você será. E aqui nós podemos até mesmo fazer uma analogia com os cigarros. Nem todo mundo que fuma cigarro tem câncer de pulmão. Apenas um homem em cada 6 e apenas uma mulher em cada 9. Porém, para aquelas pessoas que têm câncer de pulmão, a fumaça do cigarro é a causa mais comum. Em um mundo sem cigarros, o câncer de pulmão seria uma condição rara, como um dia já foi. Em um mundo sem dietas ricas em carboidratos ruins, a obesidade também provavelmente seria uma condição bem rara. Mas isso não quer dizer que todos os carboidratos são igualmente engordantes. Nem todos os carboidratos são iguais, e esse é um ponto crucial. Os alimentos que mais facilmente vão nos engordar são aqueles alimentos que mais vão aumentar a insulina e o açúcar no nosso sangue. E, em particular, alimentos com fontes concentradas de carboidrato, que pode ser digerido rapidamente, como por exemplo, alimentos feitos com farinha refinada, como pães, cereais e massas, carboidratos líquidos, como cerveja, suco de fruta e refrigerante, e amidos, como batata, arroz e milho. Esses alimentos vão aumentar a glicose no seu sangue de forma muito rápida. O açúcar no seu sangue dispara, a insulina dispara junto, e aí você engorda. Não é à toa que há mais de 200 anos esses alimentos são considerados particularmente engordantes. Por outro lado, os carboidratos contidos em vegetais de folhas verdes, como o espinafre e o couve, são unidos com fibras insolúveis e levam muito mais tempo para serem digeridos e entrar em nossa corrente sanguínea. Esses vegetais contêm mais água e fibra e menos carboidratos digeríveis com relação ao peso do que amidos como a batata. Você precisa comer muito desses vegetais para conseguir a mesma quantidade de carboidrato do que uma batata, por exemplo. Além do que, esses vegetais demoram mais tempo para serem digeridos pelo nosso corpo, o que faz com que a glicose no nosso sangue suba de forma bem mais lenta e gradativa, e faz com que o organismo secrete insulina de um modo muito mais modesto, e não em picos que vai fazer você engordar muito facilmente. Portanto, vegetais que são mais ricos em fibra e água, e têm menos carboidratos digeríveis no total do alimento, são bem menos engordantes. O carboidrato contido nas frutas, apesar de ser de fácil digestão para o nosso corpo, é bastante diluído na água, o que diminui a concentração de carboidrato nesses alimentos. Quando nós comparamos uma maçã e uma batata, por exemplo, a batata vai aumentar de forma muito mais rápida e em maior quantidade a glicose no seu sangue e vai fazer com que o seu corpo secrete bem mais insulina. Dessa forma, a batata é um alimento mais engordante. Porém, isso não significa que algumas frutas não podem te engordar ou não podem atrapalhar o seu processo de emagrecimento. O que torna as frutas preocupantes de um ponto de vista de acúmulo de gordura é porque elas são doces ao nosso paladar.
E elas são doces porque contém um carboidrato nelas chamado frutose. E essa frutose é particularmente engordante. As frutas não precisam ser processadas antes de serem ingeridas, tem vitaminas, sobretudo vitamina C e antioxidantes, e segundo essa lógica, devem ser boas para nós. Sim, faz sentido, mas se nós somos predispostos a acumular gordura, é bem provável que a maioria das frutas doces piore o problema. Mas a frutose contida nas frutas vem em baixa quantidade. O seu corpo consegue lidar tranquilamente com essa quantidade de frutose. O problema, na maior parte dos casos, é o alto consumo de frutose de alimentos industrializados, processados e refinados, como açúcar, refrigerante e doces. A frutose não tem um efeito imediato sobre a insulina no nosso sangue. Quase toda frutose que nós consumimos é jogada para o nosso fígado, porque o fígado contém as enzimas necessárias para poder metabolizar esse carboidrato. Mas a palavra-chave aqui é imediato. A frutose não tem um efeito imediato sobre a insulina, mas ela pode ter uma série de efeitos no longo prazo, tanto na insulina como na nossa saúde, danificando a nossa saúde. O corpo humano, e em particular o nosso fígado, não evoluiu ao longo do tempo para lidar com essa quantidade de frutose que nós estamos ingerindo na nossa dieta moderna. O nosso fígado responde a essa grande quantidade de frutose que está entrando, transformando grande parte dessa frutose em gordura e jogando essa gordura para os nossos depósitos de gordura. E é exatamente por esse motivo que os bioquímicos há mais de 40 anos se referem à frutose como o tipo de carboidrato mais lipogênico, que mais facilmente o nosso corpo transforma em gordura. E o açúcar é metade glicose e metade frutose. Quando você ingere algum alimento doce, particularmente que foi feito com açúcar, a glicose no seu sangue vai aumentar a insulina. E a frutose que veio também do açúcar vai ser transformada em gordura diretamente pelo seu fígado. E como a sua insulina vai estar alta por causa da glicose, as suas células de gordura vão estar bem abertas para receberem toda a gordura que tiver sendo produzida pelo seu organismo, e em particular pelo seu fígado, através da frutose que está entrando nele. E quanto mais desses açúcares nós consumimos, e há quanto mais tempo nós os mantemos na nossa dieta, parece que o nosso corpo vai se adaptando ao longo do tempo, transformando mais facilmente os açúcares em mais gordura. E a frutose, que está sendo metabolizada pelo seu fígado, não só faz que as células de gordura de todo o seu corpo fiquem cheias, mas também faz com que o fígado acumule gordura nele mesmo, causando um problema chamado de fígado gordo, ou doença hepática gordurosa não alcoólica. E hoje nós já sabemos que o alto consumo de frutose faz o nosso organismo ficar mais resistente à insulina com o passar dos anos. Um corpo mais resistente à insulina é um corpo que produz mais insulina, secreta quantidades cada vez maiores de insulina, o que faz você engordar com muito mais facilidade. É bem possível que se nós nunca comêssemos esses açúcares, nós nunca iríamos ficar obesos ou diabéticos, mesmo que a nossa dieta fosse rica em farinhas e carboidratos ricos em amido. Um dos maiores fatores para que nós fiquemos obesos, diabéticos e doentes ao longo do tempo é a resistência à insulina, que vai aumentando gradativamente de acordo com a dieta que nós temos. Quanto mais resistente você for à insulina, provavelmente mais problemas você vai ter e mais gordo você será. E uma vez que você começou a engordar e quer interromper esse processo, esses açúcares deveriam ser o primeiro item a ser eliminado da sua dieta. E nesse ponto você pode até pensar, então eu vou substituir o açúcar por adoçantes artificiais. Será que realmente essa é uma boa ideia? Eu tenho um outro vídeo explicando mais sobre os potenciais malefícios dos adoçantes. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para você entender melhor. E se você tem essa predisposição a engordar e quer emagrecer o máximo possível sem prejudicar sua saúde, você deve ou diminuir a quantidade de carboidratos que você está consumindo ou melhorar a qualidade dos carboidratos que você está ingerindo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Essa estratégia no controle dos carboidratos, seja pela sua quantidade ou seja pela sua qualidade,
vai fazer você controlar muito mais os níveis de glicose e insulina no seu corpo, o que vai favorecer muito com que você emagreça de uma forma fácil e rápida. O ponto que eu quero que você entenda aqui é que você não emagrece de uma forma eficaz cortando calorias. Você emagrece de uma forma eficaz ajustando os carboidratos da sua alimentação. E é verdade que apenas algumas pessoas engordam quando comem carboidratos, da mesma forma que apenas algumas pessoas têm câncer de pulmão quando fumam. Mas isso não muda o fato de que você é uma dessas pessoas. E se você quer um emagrecimento de forma eficiente, fácil e permanente, você deve controlar a ingestão desse tipo de alimento. E se você parar para pensar, essas dietas que te fazem comer pouco, diminuem calorias, vão diminuir os carboidratos tanto quanto uma dieta que foca apenas nos carboidratos. Porém, nessa estratégia de diminuir calorias, você também vai comer menos proteína e menos gordura, que não vão estar atrapalhando o seu emagrecimento. Muito pelo contrário, a proteína e a gordura vão te ajudar muito na questão da saciedade. Você vai começar a comer menos, não porque eu mandei e nem porque você está se esforçando para isso, mas simplesmente porque você não tem mais aquela fome voraz que te faz comer a cada 2 ou 3 horas. E qualquer dieta que você faça, não importa qual seja, vai te fazer restringir de forma direta ou indireta os carboidratos engordantes, feito basicamente com farinha de trigo ou açúcar. Em outras palavras, aquelas pessoas que perdem peso fazendo uma dieta não perderam peso pelo que estão comendo. Elas perderam peso pelo que não estão comendo, que são os carboidratos engordantes, que são restringidos em qualquer dieta. Isso acontece bastante também com aquelas pessoas que começam a fazer atividade física e começam a perder peso e atribuem essa perda de peso ao exercício. Só que qualquer pessoa, pelo menos todas que eu já vi, quando começam a fazer atividade física, mudam a alimentação junto, automaticamente. Param de comer pizza, param de tomar cerveja, limita a quantidade de pão, de massa, de doce que estão consumindo no dia. Provavelmente, a maior parte da perda de peso se deu por esses alimentos engordantes que você parou de consumir, e não tanto pela atividade física que você começou. Em outras palavras, toda vez que nós queremos perder peso e nós tentamos fazer uma dieta mais balanceada, seja lá o que isso signifique, nós automaticamente eliminamos os carboidratos mais engordantes da dieta e também restringimos um pouco a quantidade de carboidrato total na alimentação. E se nós emagrecemos, quase certamente é por conta disso. O que uma dieta boa e eficaz para o emagrecimento deve fazer é regular a sua célula de gordura para que assim ela libere as calorias que acumulou em excesso. Qualquer coisa que não seja nessa direção, como por exemplo, diminuir a proteína e a gordura que você está consumindo, vai privar o seu corpo de outras formas. Como por exemplo, vai privar o corpo de energia e das proteínas necessárias para a reparação muscular. E a sua fome vai aumentar muito se você diminuir a ingestão de proteína e gordura. E essa fome resultante vai te levar inevitavelmente ao fracasso. E caso você queira entender qual é a dieta que eu uso na minha vida, e também indico para os meus pacientes, amigos e familiares, que eu chamo de dieta inteligente, eu vou deixar um link na descrição aqui desse vídeo que vai te transferir para um outro vídeo onde eu te explico como utilizar a dieta inteligente na sua vida. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Thales Maia. Ele nos conta aqui que não veste essa blusa nem esse short há mais de 1 ano, porque ficava apertado, e hoje já está entrando folgado. E ele diz que já perdeu 8 quilos em 27 dias. Parabéns, Thales! E é isso que acontece quando você utiliza o melhor que a ciência nutricional atualizada tem a te oferecer para o seu emagrecimento e saúde. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você entender melhor essa questão de dieta, como emagrecer de uma forma eficaz e saudável, o que você deve evitar principalmente para emagrecer, porque o que você deixa de comer é até mais importante do que o que você está comendo. Acho que você pegou isso, né, durante o vídeo. Mas eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida ou você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, eu sempre vou estar lendo os comentários. Deixa já seu like aí também para fortalecer aqui o canal e me dar mais força de vontade para trazer mais conteúdos aqui para ajudar vocês. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço e tchau!